Olá, hoje começamos a segunda temporada do podcast das Humanas. E preparamos um episódio especial para vocês. Queremos fugir do lugar comum. E para isso, não vamos falar sobre uma pesquisa específica. Em vez disso, a gente tem 2 convidadas e 1 convidado. É isso aí, vamos falar sobre o processo de pesquisa. Quais são as delícias e os sofrimentos de fazer ciências humanas nas universidades? Afinal, quem são esses pesquisadores e pesquisadoras? Como vivem, o que comem, o que os faz perder uma noite de sono? Para falar sobre isso, temos um convidado de PIBIC, ou Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é voltado para a graduação. Uma convidada que está no processo de mestrado e outra que concluiu essa etapa. Além, lógico, da Juliana, uma doutoranda, e eu, já doutor. Que os anjos das humanas comecem a tocar as trombetas. Vamos anunciar as nossas convidadas. Primeiro, o Carlos Pinheiro. Ele é estudante de graduação do curso de turismo da Universidade de Brasília, onde participa de uma pesquisa de iniciação científica orientado pela professora Kerry Sonaco. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje. Fiquei lisonjeado com o convite. Ótimo, Carlos. E temos também a Fernanda de Aquino, que é formada em Comunicação Social, com habilitação em Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema, a UFS ou UFS. É isso mesmo, Fernanda? Faltou acrescentar alguma coisa e falei a sigla corretamente? Muito boa noite. Tá correto, tá sim. É um prazer estar aqui, gente, nesses tempos pandêmicos, poder encontrar outros para dividir um pouco dessa delícia e das dores, como o Ju falava. Seja bem-vinda, então, Fernanda. E, para completar o grupo, também convidamos a Cibele Tenório. Ela é jornalista na EBC e mestra em História Social pela Universidade de Brasília, com a dissertação sobre a sufragista e sindicalista Almerinda Farias Gama. Tudo bem, Cibele? Tudo jóia, pessoal. Cibele sucinta, então a gente vai começar aqui com uma rodada rápida nesse episódio. Perguntar para todo mundo, se puder falar um pouquinho sobre como cada um mergulhou nesse processo de pesquisa. Talvez eu esteja um pouco mais aliviada, porque eu já terminei o meu processo de pesquisa, né? Eu conheço bem a angústia de não poder ver uma série de 30 minutos sem se sentir culpado, né? Que é a vida do pesquisador, é essa, né? Eu sou jornalista, né? E nunca tinha pensado em fazer pesquisa acadêmica, não era muito a minha praia, mas a vida e a pesquisa e a ciência, elas têm umas coincidências que não estão no campo da ciência em si, porque é coisa meio cósmica às vezes. E aí eu cruzei na vida com uma personagem, encontrei uma figura e fiquei muito instigada com essa mulher. O nome dessa mulher é Almerinda Farias Gama, como vocês falaram. Em 2015, eu participei de uma oficina de audiovisual da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, que é um centro de pesquisa e documentação contemporânea. Todo ano, eles propõem uma oficina de audiovisual para você propor um filme, um roteiro, a partir do acervo do CPDOC. E fui fazer essa oficina lá. Eu fiz um recorte de gênero, feminista, a gente já vai logo olhando quem são as mulheres do acervo. E por ordem alfabética, a primeira mulher que apareceu chamava Almerinda Farias Gama, eu cliquei, lá dizia que ela tinha nascido em Maceió, e eu sou de Maceió, que ela era jornalista, eu também sou jornalista, e que ela tinha sido uma das principais lideranças da campanha feminista pelo voto feminino no começo do século XX. E fiquei muito instigada, falei, quem que é essa mulher? Assim, nunca ouvi falar. Eu não sei se em outros lugares é assim, mas em Maceió tem uma cultura dos filhos ilustres, né? Então todo mundo sabe quem são as pessoas ilustres que nasceram na cidade. E Almerinda não estava em lugar nenhum, não era nome de nada, nome de escola, nome de rua. E nisso eu fiquei muito instigada e propus um roteiro, um filme sobre ela, com as poucas informações que o acervo tinha. Fiz um curta sobre Almerinda, chamado Almerinda, a Luta Continua. Está no YouTube, está disponível com a Fundação Getúlio Vargas. E conseguimos, com isso, fazer com que a mulher tivesse o mesmo direito que o homem, no campo político como no campo científico. E fiquei com aquilo na cabeça, porque eu falei, isso diz muito sobre o papel que as mulheres ocupam na história, né, de esquecimento, o papel que as mulheres negras ocupam, que a Almerinda era uma mulher negra na história. Fui fazer, como muitos alunos fazem, né, uma disciplina como aluno especial para conhecer o programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília. Fui me ambientar, né, saber qual que era, porque eu venho da comunicação, não estudei na UNB, então eu não conhecia ninguém, e a gente também sabe que tem muitas histórias sobre umas panelinhas em seleção, assim. E aí fiquei muito surpresa, porque passei numa seleção, enfim, fiz prova, apresentei um projeto muito precário,
reconheço, porque eu não tinha nem referencial teórico da história, né, vinha da comunicação, e aí comecei a pesquisa. Nisso, entrei nesse mundo. Eu concordo completamente com a Cibele. Aparentemente, existem algumas esferas assim do conhecimento que não são tangíveis, né? Algumas coisas que dependem muito dessa questão da alma e como essas informações chegam até a gente, né? Como ela bem mencionou, parece que existe um tema que parece que foi feito para você e que você quer procurar a respeito e quer vivenciar essa experiência. Eu sou muito privilegiado, os meus dois pais têm graduação em ensino superior completo, minha mãe é doutora, meu pai tem mestrado, então esse âmbito, né, da pesquisa, ele sempre se mostrou muito disponível na minha realidade. E aí quando eu entrei na graduação, eu acabei me deliciando com outras coisas, e uma dessas é a pesquisa. E eu, em meados do ano passado, entrei em contato com alguns professores da minha própria graduação, descobri que existiam processos, né? Já sabia desde que minha mãe me instruiu para procurar os professores e saber mais sobre esses processos. Eu entrei no edital junto com a professora Kelly, marcamos uma reunião para a gente conversar sobre o tema de projeto dela, e eu fui me adentrando mais nesse tema que é resiliência e turismo, algumas aproximações entre esses dois conceitos. Voltando à pergunta, eu tive muita influência dos meus familiares, meus tios também, sempre me mostraram que existe esse caminho da pesquisa. Acho que isso serviu para que eu tivesse bons frutos para colher aqui na minha graduação, né? Ele falou privilégio, né? Essa é uma das palavras que tem me feito refletir. Também sou privilegiada. Eu venho de uma família de 5 mulheres, 5 filhas. Na minha casa, todo mundo, a minha mãe e meu pai são de origem muito simples, né? Minha mãe vem de uma história de praticamente uma aldeia, né? Onde vivia uma série de pessoas, inclusive indígenas, um povoado extinto aqui do interior do estado de Aracaju, Sergipe. Enfim, nós temos uma vivência digna, mas simples. E nenhuma das minhas irmãs tem curso superior, né? Eu sou a única. Todas elas tiveram que correr atrás. Meu pai era caminhoneiro, já faleceu. Minha mãe sempre foi do lar. E a gente teve que correr muito atrás. Eu fui a única que tive condição, o privilégio de poder estudar, porque elas precisaram trabalhar, e eu consegui entrar na universidade, e agora no mestrado faço parte daquela porcentagem que chega no mestrado. Meu nome é Márcia Lima, eu sou socióloga, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, e isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensado como o elemento que deveria equalizar as chances de todos, e na verdade ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Minha formação, meu ensino médio foi todo no ensino público, assim como as minhas irmãs, mas eu ainda consegui chegar ao ensino superior, né, e agora ao mestrado. E nunca pensei, nem nunca tive incentivo, né, por causa dessa vivência mesmo, de pensar em pesquisa, de pensar no ambiente acadêmico. Quando eu cheguei no ensino superior, né, a graduação é um processo bacana. Depois, quando passa, a gente vê que, né, aquele percurso, esse processo, ele é muito rico, né? Sobretudo pelas pessoas que você conhece, os meus amigos maravilhosos, né? Que eu consegui através da universidade, que a gente conversa até hoje, né? Chora as pitangas até hoje. Eu conheci lá, né, na Universidade Federal de Sergipe, e sou muito feliz por isso, né? Eles construíram a pessoa que eu sou hoje.
O mestrado nunca esteve nos meus planos. Quando surgiu a ideia do mestrado, eu sequer um tema. Estava conversando com Maíra foi minha professora na graduação, acabou se tornando minha amiga. E eu falando com ela, poxa, eu saí, né, da graduação e tal, e agora, né? Consegui emprego, o que é que se faz, o que é que não faz, sei lá, tem um mestrado agora, né? Eu conversando com ela. E ela disse, não, é uma possibilidade sim. Se você quiser, eu lhe ajudo. Eu disse, mas eu não tenho nada, eu nunca pensei nessa possibilidade, então não tenho sequer um caminho. A seleção aconteceria, de quando a gente conversou, no máximo em 4 meses. Eu tive que tirar esse projeto da cartola. E aí, dessa conversa, ela fez, pense numa coisa que você goste, algo que você gostaria de falar. Eu, além dessa formação, eu sou artista, eu sou cantora, eu tenho um projeto autoral. Eu tenho mais de 10 anos, eu sou cantora e backing vocal e atuo aqui no cenário sergipano. E aí ela tinha me falado de um filme, o Amor, Plástico e Barulho, que é de lá do Pernambuco, da Renata. Oi, meu nome é Renata Pinheiro, eu sou a diretora do filme Amor, Plástico e Barulho. É um filme sobre 2 mulheres, 2 artistas, inseridas num show business da música brega, um show business particularmente da cidade do Recife. Quando eu assisti, parece que passou um filme na minha cabeça, porque na minha casa, como eu falei, são 5 mulheres, 4 cantam, mas profissionalmente só eu e mais uma. A minha irmã trabalha numa banda de forró, vocês devem conhecer, a Calcinha Preta, é Silvânia Aquino. Por essa vivência, uma coisa se uniu à outra. Quando eu vi o filme, eu vi grande parte da minha infância, porque, como eu sou mais nova, eu fui levada para os lugares pelas minhas irmãs. E eu vi uma série de coisas que ela viveu, de ter saído muito nova para trabalhar, entrado no meio artístico, e é aquela coisa de você ir galgando o espaço, né? E eu vi nesse filme uma verossimilhança absurda com as vivências de uma mulher de uma origem periférica, pobre. O canto de Silvânia é intuitivo, assim como o meu, mas eu ainda tenho algum conhecimento técnico. Ela canta daquele jeito, com técnica, naturalmente, cantando maravilhosamente. E aí, quando eu vi uma coisa com a outra, eu disse, é isso, eu quero falar sobre isso. Construção dessas personagens que eu tô vendo aqui em Amor, Plástico e Barulho, e associar essas vivências da minha irmã. A minha hipótese é de que seja um filme que traga com tanta verdade as vivências, as agruras que vive uma cantora periférica. E, de repente, tá ali no palco e tem que lidar com tudo aquilo sendo mulher, num ambiente majoritariamente masculino, o corpo feminino extremamente objetificado, e aí foi o boom da coisa. Para além da vivência acadêmica, esse processo da pesquisa, e eu acho que é um processo bem bacana, mas eu acredito que para a sua vida mesmo, né, para a vida humana, para as compreensões daquilo que está além dos muros, né, além desse ambiente acadêmico, para a gente se encontrar também, ao menos é isso que até agora o processo da pesquisa tem me trazido. Vou fazer uma pergunta rápida aqui para a Ju, que eu tenho uma curiosidade. Você é uma doutoranda em período pandêmico, como que é isso? Pesquisar para quê nesse momento? E o que te mantém viva pesquisando? Nossa, podia ser uma pergunta mais fácil, né, Leves? Mas vamos lá. Eu entrei para o doutorado depois de tentar muitas vezes, na verdade. Acho que é até bom a gente falar um pouco desses fracassos na vida acadêmica também, porque muitas vezes a gente acha que é só com a gente, não é. Depois do mestrado, eu decidi o que eu queria estudar, que era narrativa seriada, que isso fazia sentido para mim. E aí eu não iria fazer só um doutorado porque está mais próximo de onde eu moro. E foi um projeto que demorou algumas seleções para passar. Como surpresa, eu estava trabalhando em Brasília, passei no doutorado aqui na UF, no Rio de Janeiro, que eu não estava esperando, já que das outras vezes não tinha funcionado. Foi em agosto de 2019, e aí foi um semestre fazendo 2 disciplinas, tudo assim, na normalidade de como as coisas eram. E aí, no início de 2020, começa a pandemia. Assim, óbvio, tem questão de estresse, pessoas que estão morrendo, da crise econômica, crise de saúde, que não tem como discutir, isso está abalando, acho que todo mundo está sendo impactado. Para a pesquisa, a gente muitas vezes apoia, cria amizades que te ajudam a passar por esse período. No mestrado, eu tive uma amiga muito próxima, com quem eu compartilhava muito dos processos, das dificuldades, então tinha aquele apoio, não é necessariamente acadêmico, mas um apoio emocional, e é importante fazer esses laços. E no doutorado, a gente não teve tempo, tipo, a minha turma pouco se conhece, então a gente pede esse outro lado que ajuda
ajuda a trazer a pesquisa para frente. Em termos de, por que eu estou pesquisando isso? Está morrendo um monte de gente. Que diferença faz a minha pesquisa? E aí eu acho que é isso. Você tem que se apoiar no que você acredita que é importante na pesquisa, considerando que a gente em algum momento vai sair disso com sequelas, com traumas, com consequências, mas vai sair disso. E se é um tema que você gosta, que você acha que é importante, que é algo que eu estou tentando várias seleções, eu acho que me faz tentar lidar com isso de frente, de eu vou continuar por aí. Mas eu não acho que é um processo fácil. Por outro lado, sou privilegiada. Tem muita gente do cinema que precisa de ir para esses CEDOCs, para esses cinematecas pesquisar, e elas estão fechadas, não tem acesso. E sou ainda mais privilegiada que muita gente, porque eu posso fazer muitas dessas coisas remotas. Eu não preciso ir para a rua, eu posso ficar em casa. E é isso. Então, deixa eu tentar, de alguma forma, fazer valer esse privilégio também. Eu, como estudante da graduação, e aí eu não respondo por todos os graduandos do Brasil, obviamente, nem do mundo, mas para mim, estar estudando em contexto pandêmico é acreditar na ciência, né? Em primeiro lugar. Eu acredito que, tendo todo esse panorama, toda essa conjuntura, tipo, de acreditar que as coisas não funcionam com viés científico, é totalmente patético, é totalmente banal. Eu sou o contrário disso. Eu realmente acredito que o fato de levantar talvez todos os dias e ter a oportunidade de sentar e viver um pouco da aula remota faz parte da experiência da troca do conhecimento científico. Ainda que numa situação muito complexa, como a Juliana falou, né, como ela mencionou, existem pessoas que estão passando por zilhares de outros problemas, como a morte. Então, eu acredito que talvez levar dia após dia não só a pesquisa, mas também a graduação como algo que me faz aqui presente, é também acreditar em dias melhores, né? É também ter a perspectiva de que as coisas em algum momento vão poder melhorar. O processo da pesquisa, ele é um ato repetitivo de procedimentos que deram certo em algum momento e que cabem à realidade a qual você se encontra no tema ou objeto de estudo, né? Então, você nunca esvai as ideias por completo. Talvez não existam solucionáticas, mas formas melhores de lidar com o problema. E é muito bom, muito bom. Tô gostando bastante, tá sendo bem divertido. Legal. Poxa vida, agora eu tô até relacionada a alguém que diz, tô me divertindo. Que bom. A minha pesquisa, além de já ter começado desse modo, durante o processo, porque assim, o programa ele é interdisciplinar. Então lá tem gente de cinema, como eu, mas tem gente de medicina, sabe? Tem gente que nunca ouviu falar no que é um close-up. Nessa aula vamos falar sobre os principais enquadramentos e ângulos de câmeras definidos no momento da gravação. Temos o primeiro plano, que seria também chamado de close ou close-up. Ele vai mostrar o rosto da pessoa e um pouquinho do peito. A ideia dele é deixar mais próximo da pessoa, mostrando algo mais importante. Normalmente, quando você muda para um close, é porque você quer mostrar para o seu telespectador que é para ter mais atenção naquela fala, naquela expressão ou naquela reação. E você descobre essas coisas dentro da pesquisa, entende? Você tem que fazer alguma imersão durante a caminhada, do tipo, ir procurar saber, escolhi um filme, vou analisar tal filme ou tais sequências, e você tem que procurar saber o que é. E, ao mesmo tempo, no sentido contrário, porque acho que tem um psicólogo que era da minha turma, que ele estava lidando com cinema e eletroconvulsoterapia. Então, na hora que ele falou o negócio lá com o professor na sala, aí eu falei, gente do céu. Então é muita descoberta de todo lado, pelo menos aqui, né? Por esse motivo de ser interdisciplinar. No meu caso, a pesquisa deu uma guinada, assim, virou 360, porque o meu orientador, ele é de psicologia. E é de psicologia sem muito, vamos dizer, sem tanta intimidade assim com o cinema, porque ele poderia ser um cinéfilo, por exemplo. Ser alguém que tivesse algum projeto paralelo ligado ao cinema e aí compreender um pouco mais do meu universo. E aí ele começou a me passar algumas leituras, comecei a fazer um bocado de nomes de pensadores e de coisas que eu nunca tinha ouvido falar do ambiente dele. Não, achei legal, né? Caminhar por outros terrenos. Mas chegou uma hora que
não deu. Não estava se ligando muito à minha pesquisa, as leituras. Não é que eram ruins, mas elas não estavam muito bem linkadas, porque eu não consegui uma imersão ao ponto de fazer esse link. E nisso já tinha passado um ano. Estava sempre conversando com Maíra. Maíra me passou, um tempo depois, as leituras que hoje são base do meu projeto, que giram em torno da teoria decolonial, que eu nunca tinha feito leitura. Sabia um termo ou outro, porque é uma discussão que está muito em voga, porque envolve a realidade da pessoa negra e afins. Mas nada que eu soubesse discorrer sobre. E isso aconteceu coisa de 6 meses para a qualificação. Particularmente, uma coisa que me chamou a atenção demais, não comparando, porque são coisas distintas, mas da graduação para o mestrado é a solidão. É você e você. A graduação, você tem um colega com quem você vai, né? Você está dividindo uma matéria, ainda estão no mesmo equilíbrio, né? Numa mesma sintonia. No mestrado, não. Eu acho que uma coisa muito forte que eu venho percebendo é a solidão. Essa solidão do processo. A solidão da escrita, desse processo de digerir as leituras e passar para o papel. Não sei como é que vocês percebem, mas pelo menos para mim essa é uma palavra muito forte. Uma coisa que acho que pega comigo também, porque eu não sou do cinema e estou fazendo doutorado em cinema, então tem muita coisa que eu não conheço, que tem que correr atrás. E muito aquela história de síndrome do impostor, né? Do tipo, será que eu deveria estar aqui? Será que eu sou a melhor pessoa para fazer essa pesquisa? Será que eu li tudo que precisa ler para fazer? E aí perguntar para vocês se vocês também sentem isso e como que vocês lidam com isso. Posso responder essa porque é muito a minha cara e eu acho que, infelizmente, é uma questão muito feminina, né? Muitos poucos homens e pesquisadores questionam se são capazes, se fizeram por merecer, por estar ali. E para nós, né, mulheres, estamos sempre nos colocando nesse teste, mas será que está bom o suficiente e tal? Principalmente as mulheres não ficarem nessa autocobrança de que merecem sim, ninguém vai selecionar a pessoa que não merece estar ali, ninguém teve pena de você. Pelo contrário, eu não sei como é que foram as bancas de vocês, mas as bancas de seleção são as sabatinas que você tem vontade de sair chorando. Eu achei interessante Fernanda falando, Juliana também falou, engraçado, só mulheres falaram isso, eu tinha uma amiga com quem eu dividia, Maíra me ajudou, me pegou pela mão e vamos fazer. E como, às vezes, amizades femininas são um motor para mulheres, né? Aqui a gente poderia falar de 15 mil coisas diferentes, porque a gente falou sobre relação com o orientador, né? Me passou umas leituras que não tinham nada a ver. Tem tantos desdobramentos desse tema. Eu acho que, no meu caso, eu encontrei uma orientadora que se tornou uma amiga. E isso, para mim, foi fundamental, porque eu sou uma pessoa de relações. E, quando eu cheguei na academia, todo mundo falou, olhe, orientador é uma relação profissional, é uma relação acadêmica, você não é amigo de orientador, né? A orientação é sempre essa, é uma relação profissional, uma relação intelectual. Nesse processo, com a minha orientadora, que é uma mulher na academia, né? Eu acho que isso faz, não sei se é uma questão de gênero, mas eu senti um pouco isso, que me viu, às vezes, que eu estava um pouco assim, achando que não ia saber fazer. Você sabe fazer sim, você consegue, e que me pegou assim, você é para estar aqui sim. Como Fernanda, também venho de uma origem, de uma família muito, enfim, família pobre, em que fui a primeira mulher, como muitas de nós, né, e muitos de nós, a ingressar na universidade. Então tem tudo isso, né? Então eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar na universidade. Mestrado, então, é sempre... Meu pai é um homem muito simples, é sempre aquela coisa, como que explica a pesquisa para o pai, para a mãe, para a avó, né? Que até vira meme. A sua avó entenderia a sua pesquisa, né? Sempre tem essa questão. E aí eu falo, painho, mas painho, o que é que você faz? E, painho, a pesquisa é assim. Aí tento fazer de uma maneira bem didática mesmo. Então, para a gente que vem desses lugares, inclusive, que fomos várias vezes questionados, sabotados, a gente chega nesses lugares. Eu sempre tive um sonho de estudar na UNB, porque eu já tinha feito matéria sobre Darcy Ribeiro, e Darcy sonhou essa universidade, assim, ela é fruto de um sonho de um homem que foi um homem extraordinário. Estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o Nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou.
olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e a sua aplicação frutífera. E na época da construção de Brasília, existia uma discussão, um debate sobre a construção de uma universidade, e a Igreja Católica queria construir uma PUC aqui em Brasília. PUC, que é uma universidade católica e paga, e Darcy queria uma universidade laica e gratuita. Quando eu cheguei na UNB, eu falava assim, gente, a UNB, né? Eu vim da UFAL, que para mim já foi acessar a universidade, já foi também uma conquista para mim, mas uma universidade no Nordeste, cheguei na UNB, uma das maiores universidades do país, e eu ficava assim, sentava com as pessoas, eu acho que a gente também tem que, um conselho que eu dou assim, não se comparar as trajetórias de cada um, né, porque toda turma tem um aluno que é aquele que já está com a tese pronta, né, no primeiro semestre do doutorado, ele está com a tese pronta, aí você fala assim, meu Deus do céu, eu sou uma farsa, não consegui fazer nada. Toda turma tem uma pessoa dessa. Não estou criticando não, mas que às vezes tem uma dinâmica de trabalho que se organiza e tal, e você fica se sentindo mal, assim, e é horrível, né? Depois, quando você sente e conversa com as pessoas, você fala assim, mas também estou enrolado, você vai conversando com as pessoas, vai vendo que está todo mundo um pouco na mesma situação, alguns mais avançados, outros não, mas está tudo certo. Eu acho que a gente precisa também respeitar nossas trajetórias. Eu acho que a pandemia forçou a universidade a lembrar que os alunos são gente. Claro que existe uma questão institucional que tem que ser respeitada, inclusive por causa de CAPES e tudo mais, mas a universidade às vezes esquece que no meio de um processo, de uma pesquisa, os alunos perdem alguém, tem aluno que divorcia, tem aluna que fica grávida, tem aluna que perdeu o emprego, enfim, que é gente, né? E na pandemia, vários colegas, a gente falou sobre privilégio, assim, colegas que tiveram que ser cuidadores dos seus familiares idosos, colegas que perderam o emprego, como que para fazer pesquisa, né? Mas assim, também está sem trabalhar. Então, aqui na Universidade de Brasília, eu teria que defender em julho do ano passado, e quando chegou em março, abril, eu travei. Eu travei porque acontece isso, né? E não foi só travar do branco da escrita, porque você olha o jornal, eu trabalho com isso, e o mundo está acabando, fazer pesquisa. E passei 2 meses, pedi prorrogação, mas a gente sabe sobre a questão de saúde mental dentro da universidade, o número de alunos com depressão, com transtorno de ansiedade, porque é isso, né? Se a gente não olha um para o outro e se cuida, naquele momento de pandemia eu travei e pedi a minha prorrogação, e automaticamente todo mundo que pediu por causa da pandemia, eles deram, né? Então eu defendi em dezembro do ano passado. Não é fácil, não é só porque a pesquisa é difícil, é porque a vida não parou por causa da pesquisa, né? As pessoas têm as suas relações, as pessoas terminam namoro, as pessoas perderam emprego, tudo vai acontecendo, e a pesquisa tem muito impacto disso. E eu acho que outra coisa que vale falar é que o tema, ele nunca acaba. A pesquisa é que tem que acabar. Eu sempre fazia pesquisa, eu falava assim, mas tá faltando coisa, não tá o suficiente. E você descobre que, assim, isso não vai acabar nunca, mas tem um prazo. E o prazo é põe um ponto final da conclusão e você entrega. E tem que ter paz com isso, de que as coisas têm um prazo. Eu acho o tempo do mestrado muito curto. Então, assim, a gente parar de se cobrar também, que a gente faz o que é possível e vai ficar bom, vai dar tudo certo. Mas sempre aquela sensação de que podia ter ficado melhor, não escrevi o suficiente. Escreveu sim, o tempo era aquele. Naqueles 2 anos, terminou, botou ponto final. Quem sabe esses temas que ficaram no ar não rendem outras coisas. Um artigo, um projeto de doutorado que se amplia. No caso do Carlos, o projeto da graduação que vira um mestrado. Vai dar certo, tem que escrever todo dia, que é um negócio que na pandemia eu ficava fugindo disso, e queria recomendar um livro muito, muito, muito bom, que serve para qualquer, na verdade, pesquisador, que é um livro da professora da UNB, chama Débora Diniz, e ela escreveu um livro que chama Carta de uma Orientadora. Esse livro mudou a minha vida, porque Débora me ensinou uma coisa: não tire um dia para escrever. Eu tinha esse negócio, falei, sábado e domingo eu vou parar e vou escrever. Escreva todo dia um pouquinho. Então, assim, eu criei uma disciplina que era, eu terminava de trabalhar, eu ia pro computador, e eu falava assim, nem que eu tenho que escrever 2 parágrafos aqui, eu vou escrever. Se eu não estiver escrevendo, eu vou ler. E quando eu vi, eu tinha 280 páginas. Era isso que eu ia perguntar para Fernanda e Carlos, como que eles organizam o tempo de estudo mesmo, né? Porque eu sei que cada um tem um ritmo. Eu criei um negócio que era assim, se eu conseguir estudar naquele tempo, eu vou me permitir ver uma série no final do dia, que era tipo mini recompensas, sabe? Que você vai se dando para poder sobreviver. É aquele meio termo entre não se cobrar a ponto de enlouquecer, mas também não relaxar e deixar tudo para a última hora, né?
Tá lançada a pergunta aí da Cibele, ó. Vou deixar em aberto, que ela perguntou como é que é o processo que você gerencia o tempo de vocês aí. Uma série de coisas que você falou que eu me identifiquei, né? Mas com relação à organização, a gente tem muito isso mesmo, concordo total, tipo, vou tirar tal dia para estudar. O que aconteceu na chegada da pandemia, esse momento muito especial que a gente está vivendo, né, há mais de um ano. Dei uma surtada, bate aqui, você também deu uma surtada, uma travada. Tive crise de ansiedade. Eu olhava para o laptop, não conseguia. Era assim, uma mensagem, um e-mail do meu orientador no celular já me gerava um mal-estar absurdo. Trêmula, coração palpitando, e eu respirando fundo, respirando, e não ia abrir. Aí respirava, esperava no outro dia para abrir o e-mail. Opa, agora de tarde é hora de escrever ou de ler. Aí sentava depois do almoço uns minutinhos, olhava para o laptop e eu não tinha nenhuma condição de me aproximar mesmo fisicamente dele. Foi crescendo, crescendo ao ponto que eu disse, olha, eu não quero mais. Eu nunca foi um sonho meu, né, a vida acadêmica. Eu quero estar na prática, nunca foi um sonho. Que loucura foi essa que eu fiz de ter entrado nisso e comecei realmente a me questionar enquanto uma pessoa capaz de finalizar isso. E a síndrome do impostor mesmo, né? Para que eu estou fazendo isso? Você tem condição de encarar uma sala de aula, Fernanda? Realmente você acha que tem condição? E aí eu decidi que eu não queria mais. Aí desabafei bastante com Maíra. Foi uma pessoa que, além da orientação acadêmica, foi um apoio, um suporte assim, emocional absurdo. E aí ela também, como amiga, me deu aquela chamada assim, disse, olha, estou entendendo o que você está falando. Você precisa procurar médico, você precisa cuidar disso o mais rápido, né? Esse seu relato é de uma pessoa que está com uma crise de ansiedade. Mas assim, aí começou a me rememorar uma série de coisas e a dizer, não, eu não estou dizendo aqui para você não parar, eu não estou dizendo que o que você está passando é pouco, né, pequeno, não estou pormenorizando a sua dor, mas vamos lá, ó, você chegou até aqui, daqui a tantos meses já é a qualificação, e assim, da qualificação para a sua defesa. É uma besteira, vai faltar pouco, e ela foi me trazendo de volta para mim mesma, até que eu disse, então eu vou me dar uma semana de descanso. Eu não vou realmente nem procurar ler, nem escrever. Eu vou fazer umas caminhadas, vou procurar atividade física e tal. E foi a partir disso, ela me indicou uma série de coisas, me pediu para enviar as coisas para ela ler o que eu tinha escrito. Ela entendeu o que eu queria, né? E não estava conseguindo achar as leituras que iam me dar norte, né? E aí, quando ela me passou uma série de leituras, na primeira leitura, a ficha caiu, que era o que eu queria. E a partir de então, eu comecei um processo mesmo, né? Físico, de respirar fundo todos os dias, escrever um pouquinho, né? E foi assim que eu consegui retomar, né, tudo. Fiz a qualificação, graças a Deus, foi excelente. Para além da questão acadêmica, o mestrado me trouxe autoconhecimento, né? Eu estou falando de teoria decolonial, me trouxe o entendimento de mim mesma, da minha origem, né, enquanto pessoa preta, periférica e cantora, né? Ao mesmo tempo que eu estou pesquisando sobre esse universo, eu sou o sujeito da minha pesquisa, né? E isso me fez rememorar uma série de vivências que fez com que a minha pesquisa hoje seja algo muito especial, assim. Saiu desse lugar de, ai, meu Deus do céu, a coisa que eu não quero, que eu quero me livrar, né? Ser algo que eu sinto orgulho de ter conseguido fazer, sabe? De ter saído desse lugar da impostora. Eu não tinha chegado ali à toa, né? Eu vivi essas coisas, né? Eu consegui fazer a pesquisa dentro da minha capacidade mesmo, nada genial, mas eu fiz, né? E eu estava ali, eu merecia estar ali, por tudo, pela minha família, pela minha história, por ser uma pessoa de origem pobre, por ter sido a única pessoa da minha casa que conseguiu, né, ter uma graduação e agora um mestrado. E eu precisava honrar tudo isso, né, por todas elas. O que a Fernanda fala, o que a Cibele fala, principalmente agora a Fernanda falando, a gente fica pensando assim, gente, depois que você passa pela fase toda da pesquisa, gente, tem um tanto de spoiler pra dar, falar, olha, vai acontecer isso, calma, não se preocupe, vai dar certo. Tem uma coisa da vulnerabilidade do pesquisando, né, que
que a gente sabe que é, né? E assim, falando como homem branco, que tem umas questões, mas nada chega perto de uma mulher preta, dentro da universidade, vindo de um contexto de exploração, um contexto... É muito diferente, isso eu tenho claro. Mas se a gente passa por isso, imagina a gradação que vocês passaram, né? E eu acho que é isso, a gente tem que dar esse apoio, né? E aí eu passo pro Carlos agora, até ele ter alguma contribuição também, né? Eu acho que tem que falar isso. E aí, quando falou das mulheres, a Cibele, né? O Carlos citou a Kerley, né? Como apoio também. E aí eu lembrei do episódio que, assim, meu mestrado foi... Eu tive uma orientadora no mestrado, uma mulher que me ajudou bastante no processo, o que foi um pouco diferente do doutorado. E o que eu passei no doutorado, que foi traumático, de saúde mental, de tudo que, assim, não vale a pena entrar só nisso, porque eu acho que não é o foco, mas, assim, o que eu passei no doutorado, é exatamente por essa falta desse apoio, dessa substância que eu não tive. E aí a história do mestrado é legal, porque assim, eu acho que a Ju não lembra, mas um mês antes do mestrado, vamos estudar para fazer? Vamos na biblioteca ler? A gente foi lá, sentou e foi ler. Eu falei, beleza, tipo, eu tive um apoio, porque se fosse por mim, eu não tinha passado no mestrado. Alguém me chamou, falei, vem cá. Aí a Ju me chamou, vamos lá estudar? Vamos. Aí a gente pegou os livros, ela me mostrou quais são os livros, a gente foi lendo. Eu falei, cara, vou fazer. Aí eu fiz. Aí passou. Isso é interessante mostrar, né? Assim, esse peso feminino e esse peso também da força, né? Assim, de acreditar. Então agora, Carlos, passa a responsabilidade para você aí também. O que você quer falar? Realmente estou num contexto muito diferente do de vocês. Tenho que agradecer todos os dias, ter a oportunidade de fazer uma coisa que eu me identifico. A pesquisa hoje é uma das portas, né, de entrada, talvez, para a minha profissionalização. Eu acredito que talvez seguir essa linha de pesquisa seja algo que venha me acrescentar bastante. Eu espero poder chegar onde vocês estão hoje e ser tão batalhador quanto. Hoje em dia, para conseguir alocar um pouco do meu tempo, eu já venho de um contexto onde a graduação ela é um pouco em cima, né? A gente lida com um semestre onde a gente às vezes tem que lidar com 5 disciplinas obrigatórias. É uma carga horária excepcional, assim, é algo que realmente chama atenção. A gente acha que é pouco, né? Mas quando para sentar e estudar e ver como fazer os trabalhos, como ler o tanto de texto que tem e como chegar na sala de aula tentando encontrar ali um propósito de ter lido tanta coisa, eu realmente percebo que às vezes eu não consigo me encontrar, sendo bem sincero. E o mesmo acontece também no âmbito da pesquisa, né? Estou numa fase agora de pesquisa documental. Então eu tenho recorrido junto com a professora em alguns órgãos públicos, né? Algumas instituições, decretos, coisas que fazem parte ali do processo da pesquisa. E eu tenho gerado um pouco mais de apreço. E aí, esse contexto da graduação, ele já me dá um certo gatilho para conseguir, em algum momento do meu dia, que eu possa focar na pesquisa. Eu estou lá estudando, lendo os textos, e aí me deparo com determinadas expressões que vão muito ao encontro da pesquisa documental. E aí eu faço um link. E aí eu já utilizo 25 minutos para ler o texto que eu estava lendo de pesquisa e turismo, e já saio para ler um pouco mais sobre a análise documental que eu estou fazendo sobre determinado decreto. Essa tem sido talvez a forma com que eu lido com o tempo, né? Então, em determinado momento do dia, eu tô até às vezes um pouco distraído e eu uso esse momento para conseguir colocar em dia as coisas da pesquisa. Como todo bom virginiano, e aí a gente vai falar um pouco de signo. Capaz de encontrar pelo em ovo, agulha no palheiro e mais de 150 erros naquele filme vencedor do Oscar. E a música mais virginiana podia ser Cheia de Manias, do Raça Negra. Mas a que eu acho que se encaixa mais é Como Eu Quero, do Kid Abelha. Que além de deixar evidente o seu lado controlador, ainda te mostra que ele sabe como te ajudar a melhorar. Eu tenho um pouco de toque quanto à organização, né? Mas no âmbito dos estudos é algo que eu realmente tenho que ter uma certa maturidade para lidar. Né? Todos os dias um pouco mais eu acabo entendendo alguma nova minúcia que poderia ser colocada em prática. Então, hoje em dia, de um mês para cá, eu estou conseguindo anotar as coisas que eu tenho que fazer. Eu inicio o dia, ligo o meu computador, falo com as pessoas que eu tenho que falar, eu coloco as coisas que eu tenho que fazer durante o dia, em ordem de relevância também, e aí eu vou dando um checkzinho. Mas tem vezes também que eu não lembro de anotar. Então realmente se torna uma coisa... Às vezes faz, às vezes não faz. Faz quando bem entende. É mais ou menos assim. E eu sinto que eu estou mais perto daquilo que eu gostaria de alcançar. Vou admitir, como Carlos, eu também gosto de uma organização, me ajuda a pensar, resolver as coisas. Eu queria só retomar o livro que a Cibele sugeriu, chama
Carta de uma Orientadora, o primeiro projeto de pesquisa, e é da Débora Diniz. E eu vou adicionar um que até quem me deu foi essa minha amiga do mestrado, a Aira, que vale muito a pena também para quem está passando por esse processo, que é da Miriam Goldberg, que chama Noite de Insônia, Cartas de uma Antropóloga a um Jovem Pesquisador, que fala muito desse sofrimento e dessas noites insones que a gente passa muitas vezes por causa da pesquisa. E aí, minha última pergunta é, qual que é o conselho que vocês dariam tanto para quem quer entrar nesse mundo da pesquisa, como quem já está nele e tentando enxergar caminhos para trilhar? Fundamentalmente, o conselho principal que eu daria para alguém, eu quero entrar no mestrado, é escolha algo que você goste. Isso fez uma diferença absurda, né? Assim, eu desisti do mestrado, mas quando eu falo da minha pesquisa, eu já passei desse estágio do caos, né, da desistência, e agora é de um carinho mesmo. Eu estava falando ali de memórias minhas e de outras pessoas que conheço, e eu estava falando de algo que eu amo e que eu vivo, que é parte de mim, né? Que é música. Estou falando de música, então, o tema é muito bacana, eu acho muito bacana o filme fulano de tal. Não vai só por fragmentos da coisa. Pensa no quanto você precisa se apaixonar por algo a ponto de você querer escrever sobre. O aporte teórico está lá. Fulano, Beltrano. Ai, que escritores maravilhosos. Mas você vai ler para se apoiar. As falas, o conhecimento precisa partir de você. Ali é apoio. Não é mais a graduação em que a gente vai fazer um resumo, vamos fazer uma resenha. Não. Precisa brotar de você. Você precisa propor coisas. A graduação é isso, você se fundamenta, você gosta mais desse filósofo, menos daquele, não gostei e tal. E são coisas que você vai agregando à sua vida social e à vida acadêmica. Coisas que você fortalece, coisas que você abre mão. Não gosto mais de pensar por esse viés. Quando você chega no mestrado, esse alicerce lá de trás vai dizer muito sobre o que você escreve. Mas agora é você escrevendo. Então, escolher falar sobre algo que você gosta, que você defende, que você acredita. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Com toda certeza, eu concordo com tudo que a Fernanda falou. Eu acredito que ter um certo afinco com a leitura é algo imprescindível, ainda mais, né, se tratando das nossas ciências aplicadas, humanas aplicadas, né? Eu vejo que sem esse aporte de ter gosto pela leitura, eu senti no início, quando eu tinha que ler muita coisa sobre resiliência, colocar isso em dia era um pouco difícil para mim, porque eu não tinha muita prática durante o meu ensino médio, né? Mas depois a graduação acabou me dando uma taca muito bem dada e eu consegui, de certo modo, aprender da melhor forma possível. Outra coisa é fazer com pessoas que você também gostaria de fazer alguma coisa. Então, não sei, montar um grupo de estudo, chamar um professor orientador para trazer essa realidade, né? Concordo com tudo, acho que fazer com paixão ajuda o processo, quando o tema é um tema que você gosta, porque ninguém quer passar 2 anos, 4 anos lendo sobre assuntos que você não tem interesse, né? Eu digo que 95% do que eu li para minha pesquisa seriam coisas que eu leria para a vida. Tem livro que você lê para pesquisa, tem livro que você lê para a vida. Eu li muito, né, li sobre o movimento feminista do começo do século XX, então eram temas que me interessavam profundamente, então isso ajudou muito, né, e também, como Fernanda, minha pesquisa também me trouxe muito autoconhecimento, me fez entender melhor a trajetória que as mulheres no passado tiveram para que a gente pudesse hoje usufruir de direitos. Hoje tem muito mais valor mesmo sobre conquistas que foram fruto da luta das mulheres, então isso também me fez uma feminista hoje muito mais consciente de que nada vem de graça. O conselho que eu queria dar é para quem já está fazendo pesquisa, que eu acho que é, primeiro, se permita ter momentos de distração, de leveza, sabe? Porque senão você entra num ritmo de cobrança e a gente não foi feito para isso. Você precisa ter um momento de escape. Vai ver um filme, ajuda a arejar, né, as ideias. E eu acho que outra coisa também é lembrar que, para mim, isso foi fundamental, assim. Tem 2 coisas. Uma é que a nossa pesquisa é o nosso tijolinho, a nossa contribuição para a ciência, né?
Então, assim, eu vou dar minha contribuição. Sabe, a pedrinha do tijolo maior. Todas as vezes que eu estava com preguiça, que eu estava cansada, eu lembrava que eu tinha uma responsabilidade com a minha personagem, que era essa mulher que eu estava contando história. Eu fiz uma pesquisa que, na verdade, é uma biografia. Foi uma mulher extraordinária. Eu tinha um problema porque eu nunca consegui disfarçar muito isso nas minhas bancas, porque tinha distância do objeto, né? Eu falava assim, eu preciso contar essa história, eu tenho uma responsabilidade com essa mulher. Então eu ficava cansada. Então, era como se a Melina falasse assim, quero contar a minha história, vamos escrever. Só para encerrar, eu acho que além da contribuição científica, eu acho que tem uma coisa a gente terminar, se olhar no espelho e falar assim, eu dei conta, eu consegui. Um senso de autorrealização, sabe? E no final das contas, a minha pesquisa foi o que me salvou, porque eu terminei com aquilo, assim, quando eu terminei, eu falei, poxa, me senti capaz, senti que eu fiz jus à Almerinda, e eu terminei olhando no espelho e falo assim, tá vendo? Eu consegui, deu certo. Não é sobre ter o título, sabe? Não é sobre titulação, é sobre um desafio que você se impôs, porque ninguém te obrigou a ir fazer mestrado, doutorado, mas você terminou e falou assim, eu dei conta, eu consegui. Isso também é impagável. Vamos continuar pesquisando, porque vale a pena. Gente, muito legal. Vou dizer para você, Cibele, nosso podcast que pareceu mais uma mesa de bar, assim, de desabafo e tudo mais. Se eu puder deixar uma contribuição também, é que a ciência e a pesquisa, ela é mutante, e no momento que você aceita isso, você se sente bem melhor, porque esse foi um processo que eu passei muito no doutorado, mutante inclusive de orientação, mutante de perspectiva, mudança de crença sobre o que você está fazendo e para que serve aquilo. Então eu acho que isso fez também dar um valor muito grande à ciência e, sei lá, estava pensando aqui agora que quando você entende a ciência como ciência, não como seita, onde você tem que repetir nomes, né? Tal João, Ciclano escreveu isso, escreveu aquilo, mas como ciência, como algo de pesquisar, investigar, descobrir, redescobrir, é o que te faz valorizar a ciência, e sei lá, hoje com doutorado, não sei o que eu vou fazer com doutorado agora no meio da pandemia, mas eu sei que graças ao doutorado, graças ao processo de pesquisa, desde a graduação, desde o mestrado, eu pelo menos reconheço a ciência e não nego. Não negar a ciência é um valor muito grande do próprio processo científico. E queria agradecer a vocês, mas infelizmente o nosso tempo acabou, mas a nossa conversa continua em outros espaços. Agradecer bastante, né, Ju? Sim, vou deixar rapidinho meu conselho também para não estender, mas eu acho que é ter paciência com você e com sua pesquisa, as definições vão vir em um determinado momento, espera, se acalma. Das Humanas está no YouTube e em várias outras plataformas de podcast, vou listar algumas, Spotify, Google Podcast e iTunes. Bom, a gente volta em 15 dias com mais episódios e quem quiser enviar sugestões, o nosso e-mail é o voz@dashumana.com, dashumana com Z. É isso aí, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jalé.